observa os dentes. Inimigo oculto, camuflado no tumulto. Alguém que te chama de irmão, insulto, agoniza no meio da confusão. O meu convidado é o Felipe Vidal, que é ator, diretor e curador do Teatro Glaucio Gil. Você teve uma parceria com a Simone Spalladori, né? Sim. Como é que foi? Parceria seria a melhor palavra mesmo? Foi muito bacana. Na verdade, está sendo, porque o espetáculo continua rodando por aí, às vezes, assim. Tem uma vontade, assim, de trabalhar com a tradução e, né, por causa do interesse com a dramaturgia, mas também a vontade da criação dramatúrgica. E é que me... assim, pensando na dramaturgia de uma maneira mais ampla, que não seja só o texto, assim. Então, um modo de trabalhar que me interessa muito é o processo colaborativo, que a gente traz elementos, traça um roteiro, mas constrói junto àquela dramaturgia na sala de ensaio, né? E o Luiz e Valentina, que foi o espetáculo que eu fiz com a Simone, foi muito parceria mesmo, assim. A gente trouxe referências juntos e assistiu coisas juntos, tal, fez um roteiro. Ela fazia mandava para mim, eu mandava para ela, e acabou até chegar num roteiro final. Então foi muito bacana, assim. Eu aprendi a atuar vendo a Martha Graham dançar. E eu aprendi a dançar vendo o Charlie Chaplin atuar. Eu era fã dos filmes dele, que eu via lá em Wista, e agora ele era o meu fã. Nós nos apaixonamos e tivemos uma relação intensa, de 2 meses. Ele foi o maior cavaleiro e o homem mais doce que eu já conheci. Tinha essa coisa também, o caráter de ser um espetáculo solo, né? E que era preciso, né, que a parceria fosse dessa ordem. Assim. Acho que o monólogo é meio que um tudo ou nada, né? Sim. Ou funciona muito bem, ou fica uma sensação de vazio. Pois é, e aí a gente tinha essa vontade de trabalhar também com alguns elementos de cinema, né? A gente tem alguns curtas-metragens dentro da peça também. E quem fez essa curadoria? Foram juntos também? A gente chamou a Marcela Lorde, que é uma diretora de São Paulo, super bacana também, e ela teve toda a sensibilidade para entrar no jogo com a gente ali. E isso também é engraçado, a Simone comenta, ela fala que ela não se sente sozinha, porque tem os curtas, tem todo esse... Acaba fazendo companhia para ela no espaço cênico, né, do palco. Exatamente. Então, acho que era a maneira de trabalhar, assim, que a gente encontrou. Você já esteve à frente de associações, de cooperativa de empreendedorismo, está envolvido sempre com políticas culturais, assim. Como é que você foi ocupando esse lugar? Na verdade, tudo por causa da minha prática, né? Assim, foi buscando lugar? Porque assim, né, no nosso país, você, além de fazer o seu trabalho artístico, você tem que pensar no entorno, de viabilizar ele também, assim. Isso acaba fazendo parte, assim, e acaba sendo uma relação um pouco... entrelaçada, assim. Então, acabei participando por uma vontade de que as coisas, os espaços se abram, né, e ventile essas coisas. Eu acho que é preciso ter essa perspectiva de só formação de plateia, né? É o diálogo constante com o público. Esse meu interesse por a dramaturgia contemporânea vem um pouco daí também, assim. Porque é o que as pessoas estão falando para as pessoas de hoje em dia, sabe, assim? De jeito nenhum. É um grunhido imperioso. De um homem que toma café da manhã num continente e almoça em outro. E viaja de primeira classe com um guardanapo de linho e uma extensa carta de vinho. É esse tipo de homem. É esse tipo de grunhido. É esse tipo de iluminação. E não só isso, trazer novas pessoas que possam se interessar por outros mecanismos. Talvez não me interesse por esse tipo de teatro, mas esse eu curto, isso eu me identifico, eu me reconheço, assim. Então eu acho que o viés da comunicação de uma maneira mais ampla, assim, com o público, eu acho que isso é bastante importante. É o desafio. Assim. É o desafio, eu acho que sim, mas ao mesmo tempo também eu sou bastante otimista nesse aspecto, sabe? Eu acho que tem um público muito bacana, em potencial,
e tem um público muito bacana que já está aí, sabe? Assim, eu acho só que não pode ser negligenciado, sabe? Eu acho, claro, você tem que buscar a sua arte, a sua expressão, a maneira que você quer trabalhar a tua arte, não é facilitar ou qualquer coisa desse sentido, que isso é uma bobagem também, que as pessoas falam, para formação de plateia tem que ser uma... Não, eu acho que a expressão é essa, mas o foco tem que ser nesse jogo, assim, né? Aqui... Esse jogo colaborativo que você tem falado ao longo do nosso papo, me lembra aquele slogan, né? Tá, o teatro funciona. Eu acho que, principalmente trabalhando com essa dramaturgia contemporânea, a gente vê que tem um público em potencial muito bacana, gente jovem que vai, curte, e tem um outro tipo de percepção, porque eu acho que, assim, hoje em dia as pessoas começam a ter uma leitura muito diferente das obras de arte, né? Por causa de tudo, da internet, você tem uma leitura do mundo diferente, né? O mundo abre em janelas para você. São os hiperlinks. Vamos abrir uma janela, então, aqui e ampliar a nossa roda. Vamos convidar, então, a Daniele Ávila, que é sua parceira, né? Curadora também aqui do teatro, Glaucio Gil. E tem mais, a Daniele também é tradutora e crítica de teatro. Sim. Quero saber como é que é essa convivência, né? A gente segue aqui no Estúdio Móvel conversando sobre teatro e a relação entre o ator, o diretor, o crítico, o curador e toda essa teia que envolve as artes dramáticas. Agora a nossa roda ampliou, além do Felipe Vidal, que é ator e diretor, a gente tem também a Daniele Ávila. Os dois são parceiros aqui no Teatro Glaucio Gil, são os diretores artísticos desse espaço, mas a sua formação, Daniele, é mais assim, a sua atuação como crítica de teatro. Já do Felipe, como eu contei, principalmente direção. Como é que é essa relação? Como é que se dá esse encontro aí? Eu acho que esse encontro acontece um pouco naturalmente mesmo, assim. Até porque a minha ideia de crítica não é a crítica que fica de fora, né? Não é olhar para um espetáculo e dizer se é bom ou ruim, ou se as pessoas devem ver ou se elas não devem ver, mas de ser mais uma pessoa contribuindo para o debate, né? De entrar... A crítica não existe só depois que o espetáculo está pronto, né? Existe um pensamento crítico que forma o teatro, né? Que tem a ver com uma noção de dramaturgia também. Toda montagem, toda criação artística tem uma atitude crítica, né? Então, eu acho que a crítica, principalmente nesse momento, né, contemporâneo, em que as pessoas podem escrever na internet, publicar seus textos, podem emitir a sua opinião e a sua opinião ser lida, ser conhecida, eu acho que a pluralidade de vozes entra aí como uma característica até desse teatro contemporâneo mesmo. Acho que não faz mais sentido aquela ideia do crítico que senta na plateia e assiste alguma coisa da qual ele não faz parte. Acho que faz sentido o crítico fazer parte, né? Então, nesse sentido é que eu acho que a nossa parceria acontece muito bem. E a curadoria também tem um pensamento crítico na curadoria, né? Então, eu acho que crítica e curadoria andam muito juntas, não tem muito como separar. Você tocou em vários pontos importantes, a gente pode conversar sobre os blogs, as redes sociais, a crítica na atualidade. Eu acho que tem essa perspectiva da parceria, né, da pessoa estar meio na ficha técnica do espetáculo, mas às vezes também, na questão de crítica, já aconteceu isso algumas vezes, que eu acho mó barato também, assim, que é de alguém acompanhar, assistir o ensaio. E assim, e depois, sabe assim, alguém que acompanhou todo o processo e aí tem uma reflexão crítica, vai escrever uma crítica depois sobre o espetáculo, com toda essa bagagem, sabendo de todo o processo, assim. Então, pensando nesse jogo, né, que a Daniele estava falando, né, que não é alguém que fica assim, olhando, isso pode, isso não pode, que é o senhor da verdade. A gente sabe que, assim, tem questões em jogo ali, que é para o artista e é para o pensador, para o teórico, para o crítico. Não, isso que eu acho que é esse jogo bacana, sabe? Assim. E não é só de dizer, isso não ficou tão bom, isso ficaria melhor, mas de abrir o campo de possibilidade de relação com o público mesmo, com os públicos, né? Porque, na verdade, existem muitos públicos com gostos diferentes, com perspectivas de teatro diferentes. Eu acho que até a presença de alguém de fora dentro de um processo de criação pode ser bacana nesse sentido, de abrir as possibilidades, né? É sempre bom ter alguém de fora. Como você escrever um texto, é legal alguém revisar. E você é sincera? Eu sou bastante sincera. Mais tarde. Noite. Luzes da cidade à noite. Fios de luz suspensos como estrelas ao longo do cais e das molduras das pontes. Estranhas e tediosas luzes
luzes vermelhas piscando nos topos dos arranha-céus das emissoras de TV. A gente teve um projeto juntos, que foi o Tentativas contra a Vida dela, que a gente ouviu falar do texto na mesma ocasião, que foi um curso de dramaturgia com o Sinisterra, que é um dramaturgo espanhol. E eu achei o texto numa viagem, encontrei o texto numa livraria e trouxe para a gente, sugeri da gente montar. Então, fiz parte desse processo desde o início. Eu acompanhei os ensaios, dei muitos palpites e tal, fiz a tradução. E nesse processo mesmo de fazer a tradução, algumas escolhas já se encaminham também. Agora vem cá, a crítica está rejuvenescendo? Porque você não é a única nem a primeira que eu encontro aqui no programa e que tem, assim, é jovem, enfim, tem todo um frescor que não é comum a gente ver, pelo menos não era. Eu tenho 35, tenho alguns anos já que eu me interesso pela crítica, né, e pesquiso. Um grande foco da minha formação, né, na graduação foi a crítica. Eu fiz faculdade de teoria do teatro, mas me encaminhei muito para estudar a crítica. E o pessoal da Questão de Crítica, que é a minha revista, é da minha geração, assim, né? Todo mundo tem um pouco mais ou um pouco menos, mas tem uma geração nova de crítica, eu acho que tem muito a ver com a internet mesmo, muito a ver com a possibilidade, né? A gente, de repente, nossa geração, de repente, se viu com a possibilidade de se publicar, né? De escrever e dar para desconhecidos lerem, assim, os seus textos. Sei que várias companhias se apresentam aqui, né? Como é que se dá essa convivência? Tem a programação, né, que é de peças mesmo, nos horários que tem espetáculo. E a gente está procurando ocupar o teatro fora dos horários convencionais. Por exemplo? Né? Por exemplo, a gente, no primeiro mês de ocupação, teve uma oficina aqui com um diretor de teatro português, que é o Tiago Rodrigues. Ele veio especialmente para o Rio para dar essa oficina. Foi um projeto nosso, junto com o Projeto Entre, que é o projeto de ocupação do Sérgio Porto. Tem duas ações que a gente também acha bacana nesse sentido, assim, de trazer as pessoas fora do momento dos espetáculos, que é o Encontro Pensamento, que é uma ação organizada pela Questão de Crítica, que é um encontro dos críticos com alguns outros convidados de outras áreas e dos criadores do espetáculo com o público para discutir sobre o espetáculo que está em cartaz aqui. Ou seja, né, vai abrir o debate, todo mundo pode virar vidraça. Exatamente. Até o crítico. Com certeza. Exatamente, horizontalizando essa relação, sem ter uma coisa... né? Então, estamos discutindo aqui, falando sobre assim, isso. Outra coisa também que a gente acha que pode ser uma ação bastante importante para o Rio de Janeiro, para todas essas coisas que a gente está conversando sobre, né, mudar um pouco o cenário e tal, que é o Fórum de Núcleos de Trabalho Continuados. A gente está organizando aqui um fórum pensando na perspectiva de entender quais são as peculiaridades dos núcleos de trabalho continuado, os grupos, as companhias, os coletivos. E essa coisa que o Felipe está falando de mapear, entender as formas, é para a gente ver o que a gente pode propor como política cultural que realmente tem a ver com as nossas necessidades, não a ideia de importar um modelo de fora e falar, aqui também tem que ser assim. Agora, gente, delícia foi esse papo com vocês dois, adorei. Que bom assim, o Estúdio Móvel também ser uma vitrine, uma janela para contribuir para esse sacode de vocês, porque eu acho que é a melhor palavra para definir o que vocês estão fazendo. A gente adorou sacudindo muita gente. A ideia é essa. A ideia é essa e a ideia está rolando. Obrigada. Olha, mais trabalho para vocês, é o que eu vou desejar. Obrigado. Palmas para ele, gente. Muito bom esse papo com o Felipe e com a Daniele. E se você aí do outro lado quer sugerir o nosso próximo convidado ou convidada, já sabe como é que é, né? Acompanha a gente nas redes sociais, manda a sua sugestão e tem mais. Você pode fazer um vídeo que a gente exibe aqui no programa. Então, manda ver com o seu celular, com o que você tiver à mão e aí envia pra gente. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Tchau.